Aleluia. Aproveitando que você está em pé, abra suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4. Oh, aleluia. Capítulo 4 de Gálatas. Oh, Deus de glória. Diga comigo assim: independência. Opa, tem alguém aqui dentro? Diga independência, ou escravidão. Aleluia. Vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Quem não achou, diga amém. Aleluia, a gente espera. O Evangelho isenta-nos da lei. Vamos repetir essa frase aí? O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores. Diga comigo: tutores e curadores. Até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Papaizinho querido, na autoridade do teu nome eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha falar com este homem, que o Senhor venha falar com esta mulher, que o Senhor venha falar com este adolescente, com este jovem, com esta criança esta noite. Papai, que ninguém que entrou aqui, que está neste lugar, nesta cidade Rio do Ouro, Pai querido, que ninguém saia daqui sem a tua bênção, sem a tua bênção que o Senhor pode derramar, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Podeis assentar, igreja. Em nome de Jesus, vença o inimigo. Em nome de Jesus, expulsa todo o mal. Você tem a chave da vitória. Jesus te garante vitória total. Cante assim, ó. Você pode tudo que você quiser. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas nesta noite, o que você pedir, hoje é 7 de setembro, aleluia, é o dia que é marcado o dia da independência do nosso país, mas é o dia também que Deus marcou para você saber que a sua independência está marcada por Ele nesse dia de hoje. E que a partir de hoje, nada vai escravizar a tua vida. Se é enfermidade, se é problema, eu não sei o que tem escravizado. Mas nesta noite, Deus tem a chave da libertação. Para falar sobre esse tema, e eu gostaria até de falar ao pastor Paulo, foi um tema, eu não sei como ele fez para escolher esse tema. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Diga comigo: Deus enviou seu Filho.
Mas ele foi muito feliz em escolher este tema. E nós não poderíamos falar neste tema sem primeiro voltar algumas páginas da Bíblia e falar lá do início. Porque Gálatas, meu querido, é uma carta de euforia. Olha só, é a carta da libertação do cristão. Libertação da lei. Outrora nós vivíamos debaixo da lei dos homens. Outrora nós vivíamos debaixo da lei dos judeus. Mas hoje, pela graça, depois que Deus enviou o seu Filho unigênito, que foi capaz de dar a vida por nós lá na cruz, hoje nós vivemos pela graça e não mais debaixo da lei. Aleluia. Porque alguém veio aqui e cumpriu toda a lei. Nenhum de nós conseguiríamos cumprir a lei, mas Jesus cumpriu. Ele não só cumpriu a lei, como ele fez o próprio sacrifício vivo e deu a vida por mim e por você. É por isso que você está aqui esta noite. Voltando lá no início, Deus criou o homem para o adorar. Deus criou os céus e a terra, mas Ele queria fazer o homem à imagem e à semelhança dele. Porém, Deus deu algo para o ser humano que nem os anjos têm, que é o livre-arbítrio. E Deus acreditou no homem, que se o homem tivesse o livre-arbítrio, ele seria adorador de Deus. Deus acreditou na sua criação. Mas o inimigo é astuto. Mas o inimigo é astuto. Foi capaz de usar uma serpente lá no Éden, onde tinha aquele casal que adorava a Deus em todo o tempo. E enganou a nossa mãe Eva. Enganou aquela mulher, fazendo promessas infundadas. E ela deixou de acreditar no que Deus tinha dito. Não rebaixo. Além dela desobedecer a Deus, provando de um fruto que era proibido, ela levou aquilo ainda para Adão, seu esposo, e disse: a serpente me disse que se nós comermos, nós vamos saber o que é o bem e o que é o mal. Então nós vamos ser igual a Deus. Mas Deus acreditava no homem. E aquele homem não teve como resistir e caiu junto com a sua esposa. Queridos, e aquele casal foi expulso do jardim do Éden, porque Deus é justiça. Aquele lugar era um lugar santo, não podia ter pecado, e eles pecaram. E sabe o que acontece, querido? Eles foram expulsos do jardim e a humanidade começou a crescer. A adoração continuava, mas o pecado também começou a crescer junto com a humanidade. Aconteceu o primeiro assassinato, foi daquela família. E as coisas começaram a acontecer, foram acontecendo. A humanidade foi crescendo, até que um certo lá. E alguém achava que podia fazer uma torre para alcançar Deus. Aleluia. Foi quando alguém construiu uma torre de Babel e Deus teve que confundir as línguas. Porque de Deus ninguém se zomba, ninguém ultrapassa as ordens de Deus. Deus é justiça, Ele é amor, mas é justiça. Até que um dia Deus não suportou olhar para a humanidade, tamanha desobediência. Ele se arrependeu de ter feito o homem. E sabe o que Ele fez, meu pastor Paulo?
Ele disse: eu vou destruir essa humanidade. Eu vou destruir com água. Mas como Deus é justo, tinha um irmão nosso lá, chamado Noé. Esse era temente a Deus. Esse era reto diante de Deus. E Deus chegou em Noé e disse: Noé, Noé, você é o único, Noé. Prega a minha palavra. Constrói uma arca. Quem aceitar vai se salvar, porque esse mundo vai ser perdido em água. Oh, meus queridos, Noé pregou, construiu a arca. Foi taxado de louco, foi taxado de velho. Ele foi taxado, oh, queridos, ninguém acreditou em Noé, só sua família. E sabe o que aconteceu? A humanidade foi destruída. Só Noé e sua família se salvaram naquela arca. Só Noé. Mas isso não bastou, queridos. Depois que passou o tempo do dilúvio, a humanidade começou a crescer novamente, viu, meu pastor? A humanidade começou a crescer e novamente a mesma história. A adoração continuava, porém a rebeldia também crescia junto. Enquanto uns adoravam a Deus em espírito e em verdade, outros adoravam deuses estranhos. E Deus já não suportava mais aquilo. Mas tinha uma coisa: Deus amava aquele povo. E Deus fez uma promessa a um dos descendentes de Noé, bem passado, bem tempo, chamado Abrão. E disse: Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque você é um adorador. Você é um homem reto. E sabe o que Abraão fez? Obedeceu a Deus. Acreditou na promessa de Deus. E Abraão, que era um homem muito próspero, ele pegou a sua família, pegou todos os seus pertences, e saiu em busca da terra prometida. Ele nem sabia para que lado ficava esta terra, mas ele sabia da promessa de Deus. Abraão, ele tinha convicção qual o Deus que ele servia. Aleluia. Noé, ele lá no passado tinha esta convicção. E Abraão, ele cria nas promessas de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas promessa continua. E sabe o que acontece? Aí um dia Deus chegou em Abraão e disse: Abraão, a sua descendência vai ser tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande. E Abraão estava dentro da tenda e ele disse: sai para fora. Vem aqui para fora, Abraão, que eu preciso falar aqui. Olha para cima, queridos. Como esse ar livre aqui. Eu preciso falar com você aqui do lado de fora. Olha para o céu e conta as estrelas. Abraão olhou: Senhor, é impossível contar as estrelas. Tá bom, então conta o grão da areia do mar. É impossível, Senhor. Então, Abraão, a sua descendência vai ser incontáveis como as estrelas do céu. A sua descendência vai ser incontável como a areia do mar. E sabe o que Abraão fez? Ele creu. Só que tinha um porém. Abraão já era de idade, a sua esposa também já era de idade, e além de tudo ela era estéril. Querido, quando Deus prometer algo para você, aguarde, que Deus vai te entregar. Você não precisa de criar alguma estratégia, alguma coisa. Você não precisa de ajudar Deus a te dar a sua promessa, não. Foi o que aconteceu com Abraão.
A Sara, ela sabia que não podia ter filhos. Ela quis dar uma ajudinha. Eu vou ajudar Deus. Deus prometeu que meu esposo seria um pai das nações. É o pai da fé. Então, ela deu a escrava dela, Agar, para ficar com o seu marido, para ele ter a promessa de Deus. Querido, não precisa de ajudar Deus. Você não precisa. Deus não precisa de mão humana. Se Deus falou que você vai conseguir, acabou, vai conseguir, pronto. Se Deus falou que vai te prosperar, quem é você ou outra pessoa para dizer que não? Se Deus falou que você vai receber essa bênção, acabou. Aleluia. Quando Ele fala, querido. Mas aí, querido, nasceu o filho da escrava. E aquele menino cresceu. Aí de repente, aquele menino já estava grandinho. Lá vem a promessa de Deus. Diga comigo, a promessa de Deus não falha. Aí acontece o seguinte, querido, que Sara se encontrava grávida. E ela já estava mais velha. Abraão já estava mais velho. E a promessa de Deus veio. E nasceu Isaac. E Isaac começou a crescer. Abraão naquela alegria. Abraão conduzindo o povo para a terra prometida. E aquela alegria, Abraão conduzindo como líder de Deus. E todos obedeciam a Abraão. Até que um dia Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, hoje eu quero que você prove a tua fé, se você me ama de verdade. Se você me ama de verdade, Abraão. Ele: eu amo, Senhor, claro. O Senhor sabe que eu te amo. Ama? Então me dá o seu filho Isaac. Olha, Deus já foi tão direto que poderia ter falado para Abraão: me dá um filho seu. E Abraão ia dar. Claro que ele ia dar Ismael, né? Até eu daria. Você também daria, não daria? Você daria Ismael, né? Claro que você daria Ismael, filho da escrava. Não é seu herdeiro legítimo. Mas Deus já foi direto no assunto. Eu quero o seu único filho, Isaac, o filho da promessa. Me dá ele para mim em sacrifício. Ô querido, eu já vi fé, mas uma fé como essa. E sabe o que aconteceu? Abraão não pensou duas vezes. E lá vai Abraão subir ao monte, junto com aquele filho. Para quê, querido? Para sacrificar o menino a Deus. Deus falou. Mas sabe, querido, se a gente parar para pensar, no fundo, Abraão, ele cria que Deus ia prover algo no final. Ele cria. Mas ele foi. E Deus deixou ele até o último momento. E quando ele levantou ali aquele cutelo para fazer o sacrifício daquele menino, e aquele menino era obediente a Deus, ele também era um homem de Deus, ele aceitou o sacrifício. Ele sabia em quem eles confiavam, e confiou. Mas no momento que ele ia sacrificar o jovem, o anjo brada: Abraão, não faça tal coisa. Querido, se o homem que é homem teve coragem de entregar o próprio filho por amor a Deus, Deus pensou melhor. Eu tenho coragem também de dar o meu filho para salvar esse povo rebelde. Esse povo que me desobedece. Esse povo que adora deuses estranhos. Eu tenho coragem de dar o meu filho. E ele fez uma aliança com Abraão. E um dos sinais da aliança que Deus tinha com Abraão, aleluia, era a circuncisão de todos os homens que nascessem ali. Todos os judeus eram circuncidados. Oh, meus queridos. E o povo começou a viver debaixo da lei.
E foram crescendo, e a humanidade foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Veio Abraão, morreu. Isaac teve 2 filhos, que foi Jacó e Esaú. Jacó recebeu a bênção de Isaac. Jacó teve 12 filhos, entre eles José. José foi um homem temente a Deus. Aonde ele estava, ele se destacava. E começou a destacar primeiro dentro da tua casa. E ele foi perseguido dentro de casa. E o resultado disso, ele foi vendido pelos próprios irmãos a ser escravo. Da onde, querido? Do Egito. Só que quando José caiu lá na escravidão, ele se destacou como escravo. Querido, não importa onde você esteja, destaque na obra de Deus. Não importa qual a sua posição, não importa o que você faça, mas você precisa destacar naquilo que você está fazendo. E ele se destacou, mas o inimigo perseguiu José. E José foi lançado na prisão porque foi caluniado dentro da casa de Potifar. Ele recebeu uma calúnia e foi parar na prisão. Mas dentro da prisão, preso, sem direito a nada, ele se destacava. Ele tinha um dom de interpretar sonhos. E um dia tinha lá o padeiro e o copeiro estavam presos lá junto com José. E ambos tiveram, cada um teve um sonho. E José interpretou o sonho dos 2. Padeiro foi para a forca. E o copeiro voltou para a casa do rei. Aleluia. Cumpriu-se a promessa. Mas aquele copeiro esqueceu de interceder. Irmão, se você está esperando que alguém interceda por você, fique firme. Deus vai levantar alguém para interceder pela tua vida. Deus vai levantar alguém para interceder pela tua vida. Aleluia. E um dia quem teve um sonho cabuloso foi o rei. E o rei chamou vários intérpretes. Interprete o meu sonho. Ninguém interpretava aquele sonho. Até que o copeiro chegou no rei humilde e disse: ó rei, eu conheço alguém que pode interpretar sonhos. Ele interpretou e eu estou aqui hoje. Você lembra daquele padeiro? Ele interpretou o sonho dele e ele morreu. Mas ele interpretou que eu ia estar aqui com o Senhor te servindo e eu estou aqui. Mas quem é esse José? Ah, um escravo. Que escravo é esse? Está preso. Por que ele foi preso? Ah, porque ele traiu Potifar. Mas ele podia interpretar o sonho. Sabe o que o rei fez? Querido, não importa onde você está, não importa. O rei vai mandar te buscar onde você estiver. Aleluia. Mas você vai vir à presença do rei. Aleluia. Você vai chegar na presença do rei. E José, deram um banho em José, vestiram uma roupa em José, e José se apresentou ao rei. E o rei contou o sonho para José. E José interpretou o sonho daquele rei. E quando interpreta o sonho do rei, o rei disse: mas escuta aqui, meu filho, quem é que te fala essas coisas? Você é um mágico? Você é o quê? É um macumbeiro? O que você é? Eu sirvo a um Deus vivo. É Ele quem me fala as coisas. Ei, se você tem intimidade com Deus, não importa onde você esteja. Não importa. Basta você e Deus. Você não precisa que ninguém te reconheça. Basta os céus te reconhecer. Graças a Deus, aleluia. Se você quer prosperar, basta os céus te conhecer. Aquela é a Maria. Ela está sempre orando, jejuando. Chegou a hora, vai buscar ela, que está na hora de eu honrar Maria. Aquele é o José. Chegou a hora de eu honrar aquele homem. Ah, querido. E sabe o que aconteceu com aquele rei? Porque José
Ele interpretou um sonho, porém ele levou também a solução para o rei. Sabe o que o rei fez com aquele José? Fez dele governador do Egito. E sabe qual foi o resultado disso? José cresceu em autoridade e poder. E quando veio a fome, o povo de Deus começou a perecer. E quem apareceu lá no Egito? A família de José, os irmãos de José, aqueles que venderam José, aleluia, aqueles que levantou contra você, vai atrás de você. Quem levantou contra a tua vida, minha irmã, fica tranquilo, porque vai atrás de você. É você que vai abençoar aquele seu inimigo. Porque um dia Deus permitiu que esse seu inimigo levantasse você. Você está entendendo o mistério que a gente acabou de falar agora? Aleluia. Deus permite que inimigos levantem contra a nossa vida para nos honrar diante de Deus. Aleluia. E depois Deus permite que você, que eu, no futuro, ajude aquele inimigo que te prendeu, aquele que te caluniou, você vai ajudá-lo. Te prendeu, vai ajudar. Te bateu, você vai ajudar. E vai ajudar com honras. Vou te contar um segredo aqui, querido. Se José não tivesse, viu, pastor? Se José não tivesse perdoado os seus irmãos, José tinha interrompido a obra de Deus. Porque foi dali que saiu as 12 nações. Deus tinha promessas sobre cada um dos filhos de Jacó. Aleluia! É por isso que Deus diz: não julgueis para não ser julgado. Não adianta, querido. Não adianta. Não adianta. Se estão levantando contra a tua vida, calma. Vai chegar o tempo. Calma. O tempo vai chegar de honras na tua vida. E sabe o que acontece? José se fez conhecido pelos irmãos. Recebeu seus irmãos. Recebeu seu pai. E sabe o que acontece mais ainda? José abençoou o povo de Deus, mandou trazer eles todos para o Egito. Vem todo mundo. Pode vir. Israel entrou no Egito pela porta e com honras, porque foi o governador que levou. Só que os anos começaram a passar, foram passando. Josué morreu e as coisas foram passando. Só que tinha um detalhe: o povo de Deus, aonde ele vai, ele se destaca. Aleluia. E aquele povo começou a crescer em graça ali no Egito. Eles prosperavam, viu, pastor? Eles se multiplicavam, eles eram homens fortes. Até que um dia alguém buzinou no ouvido de Faraó e disse: ei, Faraó, esse povo está crescendo e vai tomar o seu reino, hein? Abra os olhos. Esse povo, olha, tem uns crentes aqui. Tem uns crentes aqui. Em Rio do Ouro, abra o olho. Tem um pastor que lidera eles lá. Abra o olho, vai tomar a liderança dessa cidade, ó. Presta atenção. Eles estão crescendo. Sabe o que Faraó fez? Escravizou aquele povo. E a escravidão foi tão grande, meu pastor, tão grande, que Deus teve que levantar no meio dele um libertador no meio do próprio povo. E levantou Moisés. E Moisés veio como libertador. Libertou aquele povo, atravessou o Mar Vermelho e conduziu aquele povo pelo deserto até a terra prometida. Olha, querido, a trajetória desde o início até então. E depois que eles alcançaram a terra prometida, os anos foram se passando, a humanidade foi crescendo, adoradores cresciam, porém a rebeldia continuava. Mas até que um dia Deus olhou para a humanidade e disse: esse povo, eu tenho uma aliança com eles que eu fiz lá atrás com Abraão. Eu disse que seria com eles. Eu disse que esse povo seria numeroso. Está na hora. Está na hora. É chegado o tempo de eu enviar o meu filho amado. E Deus enviou o filho amado
para morrer pelo seu povo. Só que Jesus veio para os seus e os seus não recebeu. E aquele mesmo povo, sabendo que Deus tinha prometido o filho, sabia da promessa, mesmo assim eles não reconheceram Jesus. Mesmo assim eles não reconheceram o Filho do Homem, o Messias. Mesmo assim, eles preferiram crucificar Jesus de Nazaré. Mas Jesus morreu pela humanidade. E sabe o que acontece, querido? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você está cantando, está feliz, não está? Mas eu vou te dar uma notícia. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus, lá em Marcos capítulo 16, ele disse para os seus discípulos, ele ficou 40 dias aqui ainda na terra e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, aquele porém que não crer será condenado. Ele deixou as instruções para os discípulos. Só que aqueles discípulos que andavam com Jesus, seguiam Jesus, obedeciam a Jesus, amavam a Jesus, queria só para eles a graça de Deus. Queria só para eles. Sabe o que eles queriam, na verdade, pastor? É que o povo continuasse debaixo da lei. Eles queriam que o povo continuasse a sendo circuncidados. Não era uma promessa de lá, mas eles queriam continuar isto. Mas quando Deus, o que Deus falou para Abraão? Olha para cima, conte as estrelas. Conte as estrelas. Deus já estava pensando em você. Deus já estava pensando em mim. Tem algum judeu aqui, querido? Não tem. Tem algum descendente de judeu aqui? Tem não, querido. Tem não. Quem nasceu lá em Israel? Mas a promessa era para eles. Mas a graça de Deus ia alcançar os gentios. Você estava de fora, mas a partir da promessa de Deus, chegou o tempo de Deus, olha só. Chegou o tempo de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você foi adotado por Deus como filho legítimo dele. O sangue de Jesus comprou, pagou um alto preço pela tua vida. Mas Deus, querido, quando viu que aqueles discípulos começaram a querer que o evangelho ficasse só ali, tinha um homem lá que chamava Saulo. Saulo, quem era Saulo? Perseguidor dos crentes, matava os crentes. Saulo era um cidadão romano, não tinha nada a ver com os judeus. Mas Saulo era estudioso, conhecia a Bíblia, ele era poliglota, falava várias línguas, era inteligente, tão inteligente que ele sabia até matar crente. E detalhe, era rico, poderoso, família tradicional. Era Saulo. E ele pediu uma carta, porque ele tinha estratégia de como eliminar o povo de Deus, que ele não gostava do povo. Porque ele achava
Ele conhecia as Escrituras, mas ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele não acreditava, mas ele conhecia. Ele conhecia as Escrituras. Até que um dia ele pegou uma carta, partiu para Damasco. E no caminho, ele foi surpreendido por alguém. Querido, cuidado, que no teu caminho você pode ser surpreendido por alguém. E esse alguém disse: Saulo, por que você está me perseguindo assim, Saulo? Ele disse: eu? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem... Não, eu não persigo o Senhor, não. Persegue... Mas você já morreu. Persegue sim, você está perseguindo o meu povo. Quem persegue o meu povo está perseguindo a mim. Esqueceu que eu morri para salvar esse povo? E por que você agora quer derramar o sangue desse povo? Para quê? Ô, meu querido, eu já vi conversão, pastor, mas igual a de Saulo, foi a conversão mais rápida que eu já vi. E Saulo ficou cego. Ele chegou ali conduzindo alguém com ele. E aquelas pessoas que estavam com ele conduziu ele até Damasco. E lá ele ficou por 3 dias. Mas em 3 dias Deus começou a falar com Saulo. E a partir daquele momento o nome dele já não era mais Saulo, mas Paulo. Só que Paulo acreditou na promessa de Jesus. Paulo teve um encontro genuíno com Jesus. Quando você encontra com Jesus face a face, tudo muda na tua vida. Quando o homem depara com Deus de verdade, ele deixa tudo e começa a seguir o mestre. Aleluia! E mesmo ele cego, Deus falou com ele: fica tranquilo, Paulo, eu vou enviar um anjo aqui, um servo meu, para vir orar por você, e você vai começar a enxergar. Só que Deus, querido, Jesus, ele poderia ter matado Saulo, não poderia aquele dia? Poderia, porque ninguém resiste à glória de Deus. Ninguém resiste. Mas Jesus, ele teve uma ideia melhor. Oh, querido, Deus tem coisa grande para você, viu? Deus tem coisas grandes. Mas Jesus, ele tinha coisa melhor. Ele falou assim: eu já sei, esse cabrinha tá me dando muito trabalho, então ele vai trabalhar para mim agora. Eu vou usar esse cara. Ele é o homem que eu vou usar nessa terra. Ei, não julgue teu irmão, viu, querido? Não importa de onde ele saiu, mas se Deus chamou, quem somos nós para levantar contra? E sabe o que acontece? Deus foi lá e falar com Ananias, o pastor Ananias, que estava lá em Damasco. Acordou Ananias e disse: Ananias, meu servo, eu tenho uma missão para você. Ó, Senhor, eis-me aqui, pode falar, eu estou aqui, Senhor. Vai à rua direita. Tem um homem lá que há 3 dias está orando, ele está cego, e você vai orar por ele, e ele vai voltar a enxergar. Oh, maravilha, vou fazer algo aqui extraordinário. Eu vou orar por um homem, ele vai voltar a enxergar. É promessa de Deus, e ele cria, ele era um homem de Deus. Ananias era um homem de Deus. Só que teve um detalhe. Deus falou para Ananias: Ananias, esse homem, o nome dele é Saulo. Ele, peraí, como é que é, Senhor? O Senhor está falando que esse homem é aquele Saulo? É. Mas não é aquele que persegue o... É esse mesmo. Mas não é aquele que mata? É esse mesmo. Mas, Senhor, ele quer me matar também. É esse mesmo. Senhor, ele assistiu à morte e disse: não, Deus, tem alguma coisa errada, Senhor. Irmãos, Ananias começou a questionar. Querido, quem é você para questionar algo que Deus fala? Quem diz que a obra é tua, querido? A obra de quem? É de Deus. A obra é de Deus. Então para de colocar farinha no caldo dos outros. Para de colocar caroço no angu dos outros. Para de caluniar o teu irmão. Para de apontar o defeito da tua irmã. Para de apontar, porque se Deus chamou, chamou. A obra de Deus não é sua obra.
A obra não é daqui, ó, de 4 paredes, é de Deus. Afinal de contas, Ele vai voltar para te buscar. E Ananias questionou, mas sabe o que Deus falou com Ananias? Ananias, quieta. Já falou tudo que você tinha que falar? Me escute agora. Tudo bem, Ananias, tudo bem. Saulo é tudo isso e mais ainda, coisa que você não sabe. Saulo é muito mais ainda. Só que tem um detalhe, ele é um vaso escolhido meu. Eu escolhi. E quando Deus escolhe, meus amados, Deus vai lá nas drogas e escolhe o servo dele para fazer a obra. Deus vai lá na prostituição e escolhe aquela mulher para vir fazer a obra dele. Deus vai lá no mundo do crime, pega aquele pior bandido e traz para fazer a obra dele aqui nesta terra. E ainda tem pessoas, meus pastores, meus líderes, que têm a coragem de dizer: eu não acredito naquele homem. Fala, ele era ex-isso, ex-macumbeiro, ex-prostituto. Ih, ele era matador. Ah, quem é esse homem? Esse homem era ladrão. Ei, querido, a obra é de quem? Deus. A obra é de quem? De Deus. De Deus. Se a obra é de Deus, se Deus escolheu, acabou. E Deus escolheu aquele homem. Sabe qual foi o resultado disso? Aquele homem foi curado, foi apresentado para Pedro, que era o líder das igrejas. E as igrejas começaram a crescer, o evangelho sendo propagado. E Deus usou Saulo, que agora é Paulo, como um dos maiores apóstolos que já se ouve. Foi ele mesmo, matador. Paulo não andou com Jesus. Paulo não caminhou com Jesus. Paulo não obedecia a Jesus. Mas Paulo reconheceu que Jesus era o Salvador deste mundo. Ele creu nas promessas de Jesus. E detalhe, ele creu profundo e ele tinha conhecimento. Os discípulos andavam com Jesus, mas não tinham conhecimento de Paulo. Os discípulos andavam com Jesus, mas não sabiam o que Paulo sabia. Irmãos, você precisa ter conhecimento. Enquanto os discípulos falavam uma língua, Paulo falava vários idiomas. E isso fez com que o evangelho começou a espalhar, a ser propagado aos gentios. E detalhe, viu? Foi aí que Paulo escreveu a carta de Gálatas, que o nosso pastor Paulo Rangel aqui escolheu o tema tão maravilhoso, que foi a carta de Gálatas, que foi a carta que Paulo nos escreveu, nos dando a liberdade, independência ou escravidão. Você escolhe viver debaixo da lei ou na graça de Jesus. Aleluia. Ou vocês vivem na graça. Agora a salvação, querido, você não precisa sacrificar nada mais. Você não precisa sacrificar, porque Jesus, ele foi o sacrifício. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Hoje você tem livre acesso direto com o Pai. Tudo que pedires crendo, você vai receber. Você é um gentil, eu sou gentil, oh, aleluia. Nós não tínhamos direito a esta salvação, mas através de Jesus a graça nos alcançou. Hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus. Somos filhos da promessa e não filhos da escrava. Somos filho. Isaac era filho da promessa e nós somos filhos da promessa junto com Isaac. Você é filho da promessa. E a palavra do Senhor, ide por todo mundo, te alcançou e você está aqui. Eu não sei o que você precisa do Senhor, mas você não precisa fazer coisas mirabolantes
para receber algo de Deus, porque você, através da sua fé, você pode alcançar qualquer coisa. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nem que seja pequenininha, você vai pedir tudo o que quiser. Você pode tudo o que você quiser. Você pode até remover montanhas. Em nome de Jesus, vença o inimigo. Em nome de Jesus, expulsa todo o mal. Você tem a chave da vitória. Jesus te garante vitória total. Você pode tudo que você quiser. É você que decide de que lado você vai ficar. Você que decide, querido. Ou você é filho ou é escravo deste mundo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas escute aqui, não é porque você vive na graça que você tem o direito de viver pecando por aí à torta direita, não. Você vive na graça. Você vai conseguir a salvação através da tua fé, mas você precisa de obedecer aquilo que Deus colocou na tua vida. Obedeça a palavra do Senhor. Ei, o arrebatamento está próximo. A promessa para cumprir nas nossas vidas agora é o arrebatamento da igreja. E eu não gostaria que você ficasse aqui para dizer: eles tinham razão. O rei voltou. Não seja esse que vai ficar para trás para reconhecer que eles tinham razão. Jesus levou o seu povo. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Eu quero que você que tem uma causa impossível diante de Deus, coloque a mão no teu coração neste momento. Sabe, querido, você que tem uma promessa de Deus na tua vida e ainda não cumpriu, porque às vezes está demorando muito, coloque a mão no teu coração. Eu quero profetizar na tua vida esta noite. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentarem matar os teus sonhos, remanso cantar, lema chora cantar, lama sana, instalado, lera mansionar, lema chora, lema su cantar, cancionara, lema su cantar. Se lançaram você numa cova, ferido, tirou sua visão. Não desista, desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura,
Receba de Deus esta noite. Receba a cura. Receba a libertação. Receba de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quantos podem dizer assim: Jesus, eu te amo. Eu sou livre. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. E eu quero agradecer, viu, meu pastor Paulo? Muito obrigado por ter nos emprestado a sua tribuna. Obrigado, meus obreiros. Obrigado, igreja. Obrigado, a gravadora Paz no Vale. Nosso pastor Natalino. Obrigado mesmo. Muito obrigado, pastor.